entrei para a área do desenvolvimento humano, não é? Então acho que é por aí que eu também. Eu costumo dizer que custa desenvolver, custa a gente. Quando a gente começa a perceber que há muitas falhas, houve muitas coisas no passado que não nos ajudaram de forma alguma a evoluir e provavelmente atualmente como é hoje, não é? Porque acho que atualmente hoje as coisas estão muito mais fáceis, temos acesso a muito mais informação, não é? E antigamente na altura, pá, eu tenho 46 anos, sou de 79. O que é que acontecia? O que é que eu tinha? Tinha internet passado só alguns anos, não é? Tínhamos acesso a quê? Às vezes tipo livros, coisas assim do género, era onde eu ia vendo alguma coisa, mas nada se compara à tecnologia hoje em dia, né? Acho que eu continuo a dizer que temos de ser gratos por ter essa tecnologia ao nosso alcance. É verdade. O António, por acaso, tem uma frase engraçada que é professor uma vez, aluno sempre, né? António, é Professor isso, por né? vezes, aluno sempre. É isso mesmo. Boa, boa. Obrigado, José, aqui pela tua apresentação. António, já que estás com o micro ativado, queres fazer assim uma breve apresentação de quem tu és, para as pessoas te conhecerem? CDU-CSU conseguiu ser eleito chanceler. Oi. Ok, já estou Ok, aqui a boa colocar. noite. Sou António Soares Neto, sou de Lisboa, trabalho em Lisboa, nasci em Lisboa e gosto de Lisboa. E do Sporting também. Uh, e espero que o Sporting ganhe. Sou CEO das Clínicas em Forma, já há muitos anos, há 26 anos. Uh, sou naturopata, especialista em medicina integrativa e dedico-me sobretudo à medicina quântica e também à psicoterapia. São as duas áreas que trabalho mais ativamente do ponto de vista técnico. Pronto, e basicamente é isto. Boa, boa. Já deu para termos aqui uma ideia do enquadramento. Próximo vai ser a Cristina. Força, Cristina. Olá, eh, peço desculpa. Eu chamo Cristina, como sabem, faço 55 anos este ano, moro em Leiria, embora seja nortenha. Uh, Sou coach desde a altura da pandemia, embora só este ano tenha começado a ver a coisa de uma perspectiva profissional, porque até aqui era meramente algo que eu fazia para os amigos e com que me divertia muito, porque adoro fazer coaching. Conheci o Rodrigo já há algum tempo nestas andanças depois de ter feito formação, fiquei totalmente viciada em aprender mais e comecei a fazer praticamente todas as formações que podia alcançar. E este ano comecei o ano fazendo o Alpha Business com o Rodrigo e gostei muito. Ajudou-me bastante, porque creio que avancei mais este ano do que nestes últimos 5 anos, praticamente. E Boa, basicamente é isto. boa, fico muito contente. E o Rodrigo também. Tenho quase a certeza que a evolução agora vai ser sempre a subir. É isso mesmo. Esperemos que sim. Vamos Cristina, fazer por isso. obrigado, obrigado aqui pela tua apresentação. José Silva, força. Boa noite, eu sou José Silva, sou IT, puro e duro, não penso em mais nada. Portanto, vai ser uma surpresa esta apresentação, porque não, pronto, a minha área não é esta de facto, mas vamos aí. Eu sou do Norte, sou de Penafiel, mas estou desde 97 em Carcavelos e neste momento estou a dar suporte às clínicas em forma também na parte das redes, etc., no que a gente puder avançar em relação a isso, e é isso que temos estado a fazer. Boa, boa, José. Obrigado. Próximo da lista, José Luís, uma breve apresentação. Acho que apanhou aqui um bocadinho o barco a meio. Pequena apresentação, José Luís, força. Olá, boa noite. Boa noite. Estou aqui.
assim um pouco de paraquedas. Eu estou a iniciar com o Rodrigo um projeto de divulgação da Serra da Estrela e apareci aqui um pouco por convite dele, né? Certo. Mas é isso mesmo. Estou feliz de estar aqui. Espero que. Sou da Serra da Estrela, né? Estou a apresentar um projeto para divulgação da Serra da Estrela. Sou da Serra da Estrela. Tudo bem, tudo bem. Agora, quem que nos falta aqui? Falta a Dina e falta o Diego. Dina, breve apresentação para começarmos. Só para nos conhecermos assim um bocadinho a todos. Dina ou Diego, quem tiver mais à vontade para falar. Se por acaso não tiverem à vontade para falar, nós também podemos começar com o Olá, Rodrigo. Força, Dina. Bom dia, boa noite. olá, boa noite. Estou aqui um bocadinho a convite do Rodrigo. Fui aluna do Rodrigo, sou alfa e sou muito fã do Rodrigo e que tem contribuído muito para o meu desenvolvimento e queria lhe dar uma força também. Sinceramente, apareceu-me aqui o Zoom sem mais nem quê e estou aqui um bocadinho sem saber porquê. Apareceu aqui o convite do Rodrigo no Zoom e disse a entrar em Boa, direto. E eu entrei sem mais ninguém. Olha, foi Deus que quis assim. boa. Eu não sei se o Diego vai querer falar. Eu vou assumir que não, mas eu Posso acho que o falar, Rodrigo. posso falar? Força, força, Diego, apresenta-te. Meu nome é Diego, trabalho com criação de sites e lojas online. Estou em Portugal, em Lisboa, e entrei hoje. Eu estou lá no grupo, acompanho e acho que esse tema aqui tem muito a ver com o que eu estou precisando, viu? Muito bom, gostei do tema. Boa, boa, boa. O objetivo de nós estarmos aqui reunidos, eu gosto de ser muito claro e prático. O objetivo de nós estarmos aqui reunidos hoje, eu do meu lado trabalho estratégias de marketing, mas nada acontece ou nós não conseguimos atingir resultados nem em design, nem com funis, nem com produção de conteúdo, nem com parte comercial se não houver ação. E eu acabei por trazer o Rodrigo, porque o Rodrigo é o gatilho da ação. É ou não é, Rodrigo? Rodrigo, passo-te a bola, tu é que vais incendiar aqui a malta para começarmos a sair do movimento lento para a alta rotação. É isso, não é? Vamos a isso, vamos a isso, vamos a isso. E antes de mais, boa noite a todos, obrigado por estarem cá. Quem vem da minha parte, quem vem da parte do Alexandre, é um privilégio poder contribuir com um pouco do meu conhecimento. E hoje a ideia é poder partilhar aqui. Na verdade, o Alexandre convidou-me para eu falar aqui sobre alguns vou dizer alguns fundamentos sobre a escada de valor e em conversa começámos a perceber que, na verdade, quem está na mentoria com o Alexandre já tem algum conhecimento técnico, mais da parte operacional, mas aquilo que o está a impedir acaba por ser um pouco a procrastinação, a falta de tempo, por vezes a falta de clareza, e é aí que entra a tal procrastinação, que é o nós adiarmos fazer aquilo que sabemos que temos que fazer e nós estarmos a empurrar com a barriga, como se costuma dizer, e isso faz com que as coisas não avancem. E então a ideia é poder trazer aqui alguns fundamentos base, poder ajudar-vos a que entendam quais é que podem ser os próximos passos a vocês darem para o vosso negócio. Então a intenção é vocês poderem também fazer aqui um trabalho de reflexão e dar-vos aqui estratégias que vos ajudem a pôr em prática, a pôr em ação. Porque, como eu gosto de dizer, sem ação não há transformação. Nós podemos ler todos os livros, fazer todas as formações, estar em todas as mentorias, ver o conteúdo que nós quisermos, mas sem ação não há transformação. Então o meu trabalho aqui passa por vos ajudar a implementar, vos ajudar a pôr em ação para que consigam ir subindo no o vosso nível, ir subindo, ir alcançando melhores resultados e com isso viver a vida que nós tanto desejamos, seja com mais liberdade, com mais felicidade, seja com mais dinheiro, seja da forma como for, ok? Então a ação vai estar sempre presente. Até quem quer ganhar a lotaria tem que, ou o Totoloto, ou o Euromilhões, tem que pôr em ação, tem que ir lá e jogar. Eu nunca vou ganhar o Euromilhões porque eu não jogo. Então eu nunca vou ganhar. Se eu quiser um dia ganhar o Euromilhões, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e pôr em ação, eu tenho que ir lá marcar os números e pelo menos fazer a minha parte. E então a intenção é essa, é nós percebemos qual é que é a nossa parte, o que é que precisamos de fazer para que as coisas engrenem e consigamos
como o Alexandre disse, entrar em alta rotação. E entrar em alta rotação, deixem-me também dizer, eu vou dizer em alta performance ou para os meus grupos alfa performance, que é nós termos uma performance, um desempenho em modo alfa. E o que é isto de modo alfa? O alfa é a primeira letra do abecedário. O alfa é, na minha opinião, a nossa versão mais autêntica, mais pura, mais genuína. E nós, na nossa vida, nós vamos criando outras versões de nós próprios. Eu crio uma versão do Rodrigo pai, uma versão do Rodrigo mentor, uma versão do Rodrigo amigo, uma versão do Rodrigo marido, não é? Mas todas elas têm o centro, que é o Rodrigo alfa. E eu tenho que encontrar esta melhor versão de mim em cada um desses papéis, esta minha versão alfa, que é a minha versão mais pura, a minha versão mais genuína, a minha versão mais, epá, é para fazer, vamos entrar em ação, vamos lançar, vamos pôr a mão na massa, vamos falar com as pessoas, vamos fazer aquilo que é preciso ser feito para gerar os resultados que nós queremos. E então eu trabalho muito esta questão do alfa, que não é só fazer, mas também ter a consciência de fazer aquilo que é realmente importante e não fazer tudo o que é para fazer. Porque nós não vamos ter tempo para fazer tudo na vida. Vamos ter tempo para fazer aquilo que é importante. E nós temos que escolher aquilo que é importante para nós, porque caso contrário, vamos andar no piloto automático, na rodinha do hamster, e vamos andar a fazer aquilo que para nós nem é importante, mas porque alguém disse que era importante e tal, e eu vou seguindo aquilo que os outros dizem que é bom fazer, mas não aquilo que eu realmente no meu coração sinto que é importante eu fazer. E por vezes as pessoas vivem a vida, porque eu já trabalho com centenas de clientes e eu vejo isto muitas vezes já acontecer, que chegam até mim e sentiram que viveram a vida sem estar realizados, sem estar preenchidos, sem um sentimento de propósito. E a minha intenção é ajudar-vos a resgatar esse autoconhecimento, perceberem, ok, é por ali que eu quero ir, este é o meu caminho, é esta a vida que eu quero, vamos trabalhar nesse sentido. Tá? Então, é mais do que um trabalho duro, alta performance, é um trabalho consciente, performance consciente. Tá? Mais do que hard work, é smart work. E aquilo que nós vamos falar hoje é trazer um smart work para o vosso negócio, para que vocês sintam, ok, este é o caminho, está alinhado comigo, vamos embora. Porque quando assim é, existe menos fricção. E a minha intenção é criar esta fluidez na vossa vida. E para que esta fluidez aconteça, vocês têm que estar com power, têm que estar, epá, é mesmo por aqui. É isto. É difícil? É, mas eu escolho este difícil. Esta é a sensação que eu quero desenvolver nos meus alunos, que é, ok, é difícil, sim, dá medo, sim, é desafiante, ok, mas é por ali é o meu caminho. E eu vou-me desenvolver para lidar com aquilo. Eu vou afiar o meu machado, vou afiar as minhas armas, criar o meu escudo, pôr o meu capacete, o que for, que é para ir para aquela batalha. E eu vou ganhar aquela batalha. Tá? E grande parte das vezes, como eu vou falar aqui hoje também, grande parte das vezes, a batalha externa é proveniente da batalha interna, que vem daqui de dentro. E quando nós vencemos esta batalha interna, do tipo, não vou conseguir, não vai dar, não sou bom o suficiente, para mim ainda não está perfeito, ainda não sei bem se é por ali, então é melhor não fazer. Quando nós desbloqueamos esta batalha, vencemos esta batalha, quando o lobo bom ganha o lobo mau, porque todos nós temos dois lobos, o lobo bom e o lobo mau dentro de nós. Aquele que ganha é aquele que nós mais alimentarmos. E aquilo que eu quero é que vocês alimentem o lobo bom. O lobo da conquista, da vitória, da coragem, não o lobo do medo, da frustração, do não sou bom o suficiente, ok? Então nós vamos alimentar o lobo alfa e vencer ao lobito, pôr o lobito de lado, que são essas vozinhas internas, que é para fazer aquilo que é preciso ser feito, ok? Então, deixem-me só fazer aqui uma coisa, confirmem-me por favor, se vocês estão aqui a ver a minha câmera, eu acho que ela rodou de lado agora, ok? Vejam só se está certo. Estão a ver aqui o texto direitinho ou está invertido? Está direitinho? À direita. Ótimo, maravilha. Então, vamos agora dar aqui início ao conteúdo prático, tá? Eu vou trazer não só através da apresentação, mas se eu também sentir, vou trazer aqui no iPad algum conteúdo. Deixem-me já agora só ajustar aqui esta imagem. Opa. Trazer aqui algum conteúdo que possa fazer sentido através aqui do iPad, ok? Então, vamos lá. Aqui. Então, Masterclass Escada de Valor, fundamento-chave para ter um negócio sustentável, alinhado, lucrativo e alinhado contigo.
tá? E alguns pontos aqui, antes de iniciarmos, é perceber então quem é que eu sou, como é que eu cheguei até aqui, porque é que eu aqui estou. Eu vou ser muito rápido, tá? Eu cresci em Portimão, apesar de ter nascido em Lisboa, cresci em Portimão, com 2 anos vim para Portimão, cresci cá até aos 18 anos, mais ou menos, 17, 18 anos, e fui para a faculdade, fui morar sozinho para Lisboa, fui para a Faculdade de Motricidade Humana, onde tirei o meu curso de Ciências do Desporto, e lá desenvolvi não só competências técnicas de desporto, mas também muitas competências de gestão de tempo, de organização, por causa dos testes, ter que gerir a casa, porque antes eu vivia na casa dos papás, os papás faziam tudo e passei a viver sozinho, com mais 2 colegas, organizar tudo isso e isso foi-me desenvolvendo. E ao longo do tempo eu fui sempre interiorizando e percebendo algumas coisas, percebendo aqui o que é que nos faz agir de uma determinada maneira, porque o meu curso tinha muita componente de mentalidade, de psicologia também, e eu sempre tive muito interesse, porque é que o ser humano faz o que faz. Eu, antes de ir para o curso, eu fui campeão nacional de Muay Thai e de kickboxing, e então ali também fui desenvolvendo muito esta capacidade de perceber, epá, o que é que eu estou a passar, o que é que eu estou a sentir, porque é que eu estou com medo, porque é que hoje não me apetece, porque é que eu estou a fazer dieta, porque é que eu ando a fazer isto, o que é que eu quero. Então foi uma fase de muita descoberta, depois entrei na faculdade, como eu vos disse, fiz a faculdade, comecei a trabalhar numa grande cadeia de ginásios chamada Homes Place. E no Homes Place eu rapidamente tive excelentes resultados, fui top performer no Homes Place e deixa-me só partilhar aqui. E tive excelentes resultados e em menos de um ano eu subi para uma linha de manager. Então eu passei a ser Wellness Manager Trainee. E ali eu fiquei responsável por uma parte da equipa de PT e de um conjunto de processos de gestão. Não só de gestão, mas também de formação da equipa. Fazia entrevistas, dava formação, era eu que aprovava salários, fazia avaliações da equipa e tudo mais. E Uh, toda esta minha jornada acabou por depois me levar a eu entender que eu queria ser muito mais de um PT e para eu ser o melhor manager eu precisava de ler, eu precisava de estudar, comecei a fazer certificações em coaching, em PNL, business, muitas coisas na área da produtividade, gestão de tempo, liderança. Então fui-me desenvolvendo e chegou um ponto onde eu percebi que, ok, o meu caminho não passa pelos ginásios, passa muito mais do que isso, passa por ajudar pessoas a serem melhores na sua vida e a conseguirem sentir esse melhor consigo próprios. Então, em 2021, eu decidi colocar o ginásio de lado, fazer uma transição novamente para o Algarve. Também tinha sido pai nessa altura. Foi uma altura desafiante, né? Na parte na altura do Covid. Nós não sabíamos o que é que vinha daí e eu pensei, ok, estou em casa, deixa-me voltar a focar no meu estudo, eu fazer aqui o meu processo e comecei a perceber que, ok, eu quero mais do que isto, eu não quero estar a trocar tempo por dinheiro, eu não quero ser apenas um PT, um prestador de serviços, apesar de eu já ter a vertente manager. Eu quero poder escalar isto, eu quero poder ter mais liberdade de tempo, poder estar com a minha família, poder ter a liberdade geográfica, trabalhar onde eu quero. E eu vi dentro do online, na altura houve um grande boom, vi que o coaching podia ser um excelente modelo. Então, a partir daí comecei a trabalhar com centenas e centenas de pessoas e felizmente hoje eu vivo do meu negócio, já tenho estado a ajudar outras pessoas a construir o seu negócio e tem sido uma jornada muito prazerosa, não só pelos meus resultados, mas principalmente pelos resultados que os meus clientes têm alcançado. E isto tudo para dizer o quê? Que ao longo deste tempo eu sempre tive que me ir reinventando. Fui-me reinventando, fui construindo. Primeiro fui dando apenas PT, depois comecei a fazer uma formação em Pilates e comecei a dar PT juntamente com o trabalho postural. E depois, muitas das minhas sessões, quando eu passei a manager e tirei a certificação de coaching, comecei a também implementar um bocadinho de coaching nas minhas sessões, acabava por ser inevitável. E eu, aos poucos, tendo em conta aquilo que os clientes também iam procurando, eu fui desenvolvendo o meu negócio, fui percebendo aquilo que as pessoas mais me procuravam. Numa fase inicial era muita inteligência emocional, depois passei para a parte da produtividade e gestão de tempo, e só há relativamente pouco tempo, um ano sensivelmente, é que eu comecei a falar mais sobre negócios. E aquilo que eu fui desenvolvendo teve por base também o meu desenvolvimento, como eu já vos vou partilhar um pouco, ok? Então, uma das grandes chaves do meu processo, e eu, atenção, já faturei mais de 100 mil euros ao longo destes últimos anos, cerca de 150 mil euros, em menos de 5 anos, na minha opinião, é bastante dinheiro, tá? E só focando com a base do desenvolvimento pessoal, coaching, os meus cursos, os meus programas de mentoria, e houve por base algo muito importante, que foi começar com aquilo que eu tinha.
Aqui é uma imagem de eu. Conseguem ver aqui o meu rato? Ah, não, não conseguem porque eu ainda não partilhei. Conseguem ver aqui? Aqui é uma imagem de eu com um dos meus colegas de casa, onde nós íamos para o Jamor e eu fazia aqui umas filmagens e publicava nas minhas redes sociais, tá? E ainda só trabalhava no Homes Place. Depois comecei, como manager, comecei a dar formações. Então fui. Deixa-me só tirar isto aqui. Não sei o que é que eu pus aqui. Ok, não sei se dá para tirar, espero que não vos incomode. Mas comecei a dar formações, comecei a estudar e ia partilhando o meu conhecimento. E na altura da pandemia, eu peguei numa câmara, comprei uma câmara em segunda mão, peguei uns candeeiros destes, assim, não sei se vocês conseguem ver aqui, olha só. Peguei nos candeeiros do IKEA, coloquei um papel vegetal, isto era tipo a minha softbox. Eu coloquei isto em cima de, se vocês conseguirem ver ali, de umas caixas de fraldas do Simão. O Simão na altura já era nascido. Pá, e aos poucos fui gravando, dava as minhas mentorias, fui gravando os meus cursos, conseguem ver aqui, este era o único sítio da sala onde eu tinha, ou da casa onde eu tinha luz decente, porque morava num apartamento pequenino em Queijas, e então era assim, olha, fui começando com aquilo que eu tinha. E é isto que eu vos quero também transmitir, que é, comecem com aquilo que têm, tá? Quando o ideal não é possível, o possível torna-se no ideal. E por vezes nós estamos à procura das circunstâncias ideais. Mas o ideal às vezes é uma coisa que está ainda bastante longe. Então, nós não podemos estar à espera de ter todas as condições reunidas para fazer aquilo que é preciso ser feito. Temos que começar com aquilo que temos. E foi isso que eu sempre fui fazendo. Tá? Em qualquer um dos meus programas, qualquer um dos produtos, eu fui começando com aquilo que eu tinha. E ao longo do tempo, eu fui focando na melhoria contínua. E eu também vou falar sobre isso aqui, ok? E o foco nessa melhoria contínua, ir desenvolvendo, fez com que eu fosse encontrando novas soluções e criando programas com base nessas soluções. As pessoas que tinham essa solução aplicavam, surgia outro problema e eu criava uma nova solução. E assim sucessivamente. E eu fui montando um conjunto de produtos, um ecossistema de produtos que me permite hoje viver do meu negócio, ok? E eu também já vou dar aqui o meu exemplo, com mais clareza. Então, uma das grandes questões que é importante nós percebermos quando temos um negócio ou que estamos a criar um negócio é esta: de que forma posso acrescentar valor à vida das pessoas que me rodeiam e dos meus clientes? Esta é uma questão fundamental que eu quero que vocês possam refletir, não precisam de partilhar, mas de refletir. O que é que eu tenho como habilidades? O que é que eu tenho como interesses? O que é que eu tenho como hum, conhecimento, como não é, capacidades que eu posso pegar, experiências de vida também, e eu posso pegar e passar aos meus clientes. Porque foi isso que eu fui fazendo, por exemplo, aqui com o meu colega de casa. Como é que eu posso acrescentar valor? Ele estava gordinho na altura. Ó Johnny, vamos lá, bora. Vamos treinar, vou gravar aqui uns vídeos e tu és a minha cobaia. Não me pagas nada, és a minha cobaia. Curiosamente, foi um dos meus primeiros clientes de coaching. E não é normal os amigos serem os primeiros a comprar. Não foi dos primeiros. Mas quando eu saí de Lisboa, vim para Portimão, tive um trabalho já mais profissional, vamos dizer assim, ele requisitou os meus serviços. Interessante, já viram? Mas ele começou aqui, olha, a treinar comigo. E requisitou os meus serviços de coaching. Hoje em dia tem o seu negócio, tem uma vinha nas Caldas da Rainha, aí produz vinho biológico, por exemplo. Estão a ver? Na altura ele estava muito perdido. E ele fez o curso comigo, era da minha turma. Foi da minha turma também. Só que ele percebia que o caminho dele não era pela área do fitness. E aquilo que eu hoje dei a entender foi: ok, bora, vamos então pelo que é a tua paixão, o que é que tu gostas, qual é que é o teu interesse, o que é que tu tens ao teu dispor que possa elevar não é, a tua contribuição. E assim se foi. Tá? Então, de que forma é que nós podemos acrescentar valor à vida das pessoas que te rodeiam e dos teus clientes? É através, por exemplo, como o José falou há pouco, entre levar os produtos da Serra da Estrela. O Diego falou há pouco que a construção de sites é eu construindo um site à medida para a pessoa. É como o José Salvador falou há pouco, é aplicar as suas terapias para melhorar a saúde das pessoas. Por exemplo, o António também trabalha nessa área, não é? Da saúde, António. Certo? Então, como é que eu posso acrescentar mais valor à vida das pessoas que me rodeiam e dos meus clientes? É sempre esta a pergunta que nós temos que fazer. Crio um produto, entrego o produto, ok. Depois disto,
De que forma é que eu posso acrescentar valor à vida das pessoas que me rodeiam e dos meus clientes? O que é que eu posso fazer aqui para acrescentar mais valor? Para gerar mais transformação? É isto. Então, bora. Este é o caminho da construção do negócio, construção da escada de valor. Há um livro que eu achei bastante interessante, que é um dos criadores da Waze, um cofundador da Waze, aquele sistema de GPS, e ele fala sobre isto. Apaixona-te pelo problema, não pela solução. À medida que o tempo vai passando, eu vou-me desenvolvendo, eu vou ganhando competências, eu vou desenvolvendo as minhas skills e vou tendo capacidade de gerir maiores problemas. E no início eu consigo resolver este problema. Depois de resolver este, eu vou desenvolvendo, vou-me desenvolvendo, vou-me desenvolvendo, vou-me desenvolvendo e conseguindo resolver problemas maiores. E com isso ajudando várias pessoas. Tá? Então, avançando aqui na apresentação, a escada de valor. Deixa-me eu tentar tirar aqui isto. Será que eu consigo? Eu acho que ele aqui vai. Ok. Agora já está. Não, mas assim ele vai apresentar. Deixa-me lá ver. Apresentar no ecrã inteiro. Ok, acho que agora já vai. Então, é isso, agora está. A escala de valor é uma sequência estratégica. Deixa-me fazer aqui uma coisa que eu não estou a gostar aqui de algo. Deixa-me só fazer aqui uma coisa. Malta, se houver alguma dúvida, digam-me, ok? Vão pondo aqui no chat. Ok, vou colocar aqui. Boa. Conseguem ver-me? Sim, aqui de lado? Ótimo. Então, a escala de valor é uma sequência estratégica de ofertas que acompanham o cliente na sua jornada de transformação. E esta sequência estratégica faz com que o cliente siga numa jornada connosco e, ao mesmo tempo, de alguma forma, ele invista mais dinheiro no nosso negócio. Mas ele só vai investir mais dinheiro no nosso negócio se nós tivermos a acrescentar valor. Por isso é que esta pergunta anterior é tão importante. Porque se nós não acrescentarmos valor, eles não vão continuar connosco. Então, a escala de valor é nós conseguirmos ir construindo soluções para os clientes com base naquilo que são as nossas competências. Olhem só. Conseguem ver aqui o meu iPad? Aquilo que acontece é, com base nas nossas competências, no nosso conhecimento, nas nossas skills, nas nossas experiências de vida, nós construímos uma solução para o nosso cliente. Esta solução, eu vou colocar aqui solução 1, ela leva o cliente do ponto A para o ponto B. Certo? Qualquer um de nós. E esta solução é então a resposta para um problema 1 que a pessoa tem. Tá? Solução 1 para o problema 1, que é no ponto A. O que acontece é que a pessoa chega ao ponto B e no ponto B ela há de ter outro problema. É o problema 2. A única pessoa que não as únicas pessoas que não têm problemas estão no cemitério, debaixo da terra. São as únicas pessoas. De resto, todos nós temos, certo? Então, à medida que, por exemplo, o Alex, eu tenho um problema, tenho um filho. O Alex já avançou aqui na transformação, tenho 2 filhos. Então, A 2 filhos, dobrar. já entra aqui um P2. Estão a ver um problema, um segundo problema. Já é uma logística completamente diferente. Eu já tenho um, ter 2, deve ser a mesma coisa. Não é não. Tem outros problemas associados. Até te vou dizer mais. Quem tem um acha que tem um problema. Quem tem dois acha o problema um fácil. Pronto, exatamente. Quem Exatamente. vai para o terceiro, o problema dois fica mais fácil ainda. E a jornada de evolução e transformação na vida ou no negócio é exatamente igual. O nosso nível, isto é muito importante, o nosso nível é um reflexo da nossa capacidade de resolver problemas. Quanto mais difícil for os problemas que nós conseguimos resolver, mais, vou dizer, mais no nível a seguir nós estamos. No início é difícil fazer 1000 euros. No segundo nível é difícil fazer 10.000 euros. Quem me dera ter o problema e a dificuldade de fazer 1 milhão de euros. Se o meu problema é como é que eu vou faturar 1 milhão de euros, é um excelente problema. Mas eu tenho que ter resolvido os anteriores, ok? E é por aqui que nós vamos ajudar o cliente. Então, nós resolvemos o problema 1. Ele chega ao ponto B. Ele cria um problema 2. E nós o que é que fazemos aqui? Criamos uma solução 2. Que leva do B ao C. E o C cria um problema 3.
E eu crio uma solução 3. E o C leva para o D. E assim sucessivamente. Estão a entender a ideia? Então é esta lógica que nós temos que fazer. Agora, voltando aqui à nossa apresentação, eu não sei porque é que ele coloca ali esta, este timer, mas voltando aqui. Experimenta clicar ali naquele underscore lá em cima, ao lado do símbolo do som. Ah, bem visto. Ah, bem Boa. alto. Espetáculo. Obrigado. Obrigado. Então, olha só. A minha própria jornada, a escala de valor é uma sequência estratégica de ofertas que acompanha o cliente na sua jornada de transformação. E a minha surgiu do meu próprio processo de desenvolvimento. Tá? Então, eu gosto muito do conceito de tu és o teu nicho, para quem tem negócios. E o conceito, tu és o teu nicho, basicamente, é tu tens um problema, resolves o problema para ti. Eu tinha um problema. Gestão de tempo, procrastinação, gestão de foco, disciplina. Eu resolvi o problema para mim. Estudei, desenvolvi-me, consegui criar uma solução. E aquilo que eu fiz foi, eu vou passar esta solução aos meus clientes. E com isso eu fui construindo o meu negócio. Eu cheguei a um ponto onde vários dos meus clientes já tinham tempo e agora queriam fazer dinheiro. Então, próximo nível, vamos construir um negócio para teres mais liberdade. Ótimo. E por aí sucessivamente. Então, a minha esteira de produtos foi acompanhando o meu processo. Tá? Só para vocês irem entendendo. Por exemplo, o Alex também começou numa forma. Hoje em dia ele já acompanha negócios de forma de 360. Porquê? Porque ele próprio teve que se desenvolver dessa forma. Ok? Então, para nós podermos ir desenvolvendo isto, nós podemos utilizar aqui, não é? Temos que, isto não há um temos que, vou tapar aqui. Opa. Uma das coisas que nós temos que olhar é qual é que é o nosso porquê. Este é um conceito do Simon Sinek, num livro que ele tem que se chama Primeiro Pergunto Porquê. E quem daqui está a construir um negócio, primeiro, antes de perceber o que é que está a vender, como é que está a vender, devemos perceber porque é que nós estamos a vender. Então deixo aqui 3 perguntas de reflexão. Primeiro, por que fazes o que fazes? Qual é o propósito? Qual é? Tá? Reflete sobre isso. Porque ao tu refletir sobre esse propósito, isso vai-te permitir primeiro tu teres um motivo para a ação. É daí que vem a motivação. E esse propósito é do tipo, epá, eu quero ajudar mais pessoas. Epá, eu quero ajudar as pessoas a terem a liberdade, a sentirem-se felizes na sua vida, a sentirem-se preenchidas e realizadas. O meu é simplesmente isso. Eu quero todos aqui vivam a vida que verdadeiramente querem viver. É só isso. Eu quero que vocês possam desfrutar da vida como vocês querem. E para isso existem vários caminhos. Para criar a vida que eu quero, eu criei este caminho. Eu adoro fazer isto que eu estou aqui a fazer. Para mim, é a coisa que eu mais gosto, de estar aqui. Se eu tiver sem slides, ainda melhor. Se eu tiver com vocês com o microfone aberto, a fazerem perguntas, a partilharem desafios, eu simplesmente a pegarem conhecimento e entregar-vos o conhecimento para que vocês consigam resolver os vossos problemas, os vossos desafios, para passarem para o próximo nível, para mim, isso é o que eu mais gosto de fazer na vida. Fazer isso a vida toda. Mas para eu fazer isso, há um conjunto de atividades e tarefas e coisas que eu tenho que fazer para o negócio funcionar. Uma delas foi montar esta esteira de produtos. Eu não posso só dar mentorias. Eu tenho que ter um conjunto de produtos que faça com que os clientes que ainda não estão prontos para a mentoria possam querer dar um primeiro passo, depois um segundo passo, depois um terceiro passo, como eu já vou falar a seguir. Mas primeiro nós temos que responder a estas questões. Porquê é que tu fazes o que fazes? E depois de tu saberes o porquê, vamos então perceber, ok, como é que eu quero fazer isto? Eu faço isto porque eu sinto que as pessoas devem e merecem viver uma vida como elas desejam. Como é que eu lhes vou ajudar isso? Ensinando elas quebrarem, libertarem-se do conjunto de limitações que todos nós vamos criando ao longo da vida, que nos bloqueia e que nos aprisiona. Então eu vou fazer isso como? Passando consciência, conhecimento, insights, passando um know-how que eu fui adquirindo e que eu vou adquirindo com base nos livros, para que consigam, desbloquear isso. Agora, o que é que eu faço? Na prática, eu pego no conteúdo, resumo, estudo, simplifico e entrego num formato de solução. Uma pílula. Para a pessoa. É só tomar, entre aspas. Ok? Então, e tu? Porquê é que tu fazes o que fazes? Como é que tu fazes isso? E o que é na prática? Tá?
Então, ao refletir sobre isto, nós vamos começar a desenvolver uma linha de raciocínio do nosso negócio que não é algo de curto prazo, mas sim algo de longo prazo. E um negócio é como uma oliveira, dá frutos passado 3 a 5 anos. Então, se há aqui alguém que está a começar o negócio e quer ganhar dinheiro rápido, utilizando o digital, esqueça isso. Temos que criar a mentalidade de que isto é para manter durante pelo menos 3 a 5 anos. Porque senão, mais vale jogar no placar, no Euromilhões ou ir ao casino. Garanto-vos. Porque é frustrante, é desafiante, é desmotivante, vai-nos dar dor de cabeça, mas se nós tivermos um porquê forte, nós enfrentamos qualquer como. Ah, não sei como, mas eu sei porquê. Eu sei o propósito. Portanto, eu vou arranjar um como qualquer. Ok? Alex, levantaste aí a mão? Dá-lhe. Boa, falaste no digital e eu acho que posso intervir aqui porque é um pensamento que está errado e não está errado, que é o que acontece é que normalmente a maior parte das pessoas sente que o digital é uma grande alavanca para o negócio e que podem fazer dinheiro rápido. Na realidade, até podem, só que numa fase inicial não têm tanto para investir, sabes? E eu costumo dizer isto muitas vezes, que é nós temos três grandes combustíveis. Temos a nossa energia, temos o nosso tempo e temos o nosso dinheiro. E numa fase inicial nós não temos dinheiro, temos tempo e temos energia. E esta questão de nós apontarmos para um plano a 3 4 anos é porque o tempo por si só vai tornar-se cada vez mais valioso, vamos ter cada vez mais aprendizagens. Isso acaba por ir ao encontro daquilo que tu dizes, que é temos que olhar para quem nós somos, para o que vamos fazer, onde é que queremos estar, para depois irmos caminhando e irmos aprendendo ao longo de um tempo. Isto só para concluir, que é existe a possibilidade de ganhar muito dinheiro no início, só que o investimento é brutal. É um bocadinho à semelhança como aos anúncios. Nós podemos ter um site e fazer conteúdo orgânico. Funciona, funciona. Se formos para os anúncios e metermos 3.000 euros ao mês, claramente vamos aprender muito mais rápido. Mas quem é que numa fase inicial tem 3.000 euros ao mês? Esta é a pergunta, né? Então, olha, era só para complementar um bocadinho o que estavas a dizer. É isso mesmo, é isso mesmo. Por isso é que há várias estratégias que nós podemos implementar, umas mais acertadas, outras menos acertadas. Agora, isto não há fórmulas, tá? Cada um sente aquilo que realmente é o caminho a seguir para si próprio, porque se calhar, por exemplo, a malta fala muito do Instagram. Eu estou a gostar muito mais neste momento de estar no YouTube. Por exemplo. Então, isto é a minha cena. E a malta diz: tens que publicar 10 histórias por dia, fazer não sei o quê, não sei o que mais. Epá, mas para mim, para o meu estilo de vida, não é aquilo que eu quero. Então tem que ajustar. Não há fórmulas, tá? Então, por isso é que é importante este trabalho de reflexão, este trabalho de entrar em ação, melhorar. Entrar em ação, melhorar. Perceber para onde é que é, para onde é que não é. Pau, pau, pau. E isso requer tempo, energia, muitas vezes dinheiro. Ok? Porque vamos testar e vamos errar. Agora, quando nós temos o propósito, epá, nós vamos ter muito mais prazer naquilo que estamos a fazer. E eu agora abriram aqui um skatepark em Portimão. E tem epá, e o Simão tem ido para lá de bicicleta, eu tenho ido de skate. Epá, e estou a adorar. Estou a adorar. Vou cair, claro que vou cair. Hei de cair várias vezes. Ele cai, claro que ele cai. Mas a diversão é grande, por isso vamos na mesma. O prazer é grande, por isso vamos na mesma. No outro dia fomos à praia, a água estava gelada. E a Maggie ia dizer assim: eu não sei como é que o teu filho está na água. Eu disse: sabes porquê? Porque o prazer da brincadeira na água é muito superior à dor da água fria. E por isso ele está. Então, quando nós encontramos o prazer superior à dor, nós vamos fazer. Agora, se nós olhamos para o caminho e "Ei, isso é muito difícil, é muito complexo, ei, não, 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 não", criamos logo um conjunto, uma dor, que muitas vezes não é real, é imaginada, criamos uma dor e não temos um propósito forte, deixa lá, fazer ou não fazer, tanto dá. Portanto, por isso é que ter um propósito é um dos caminhos mais importantes. Agora, avançando aqui, uma das primeiras coisas que nós temos a fazer, se estamos a dar os primeiros passos através do digital, a construir o nosso negócio, a lançar um produto, é criar o nosso MVP. O MVP é o quê? É o Minimum Viable Product. Produto mínimo viável.
E basicamente, esse é um conceito de um livro que eu adoro e recomendo. É este livro aqui, que se chama The Lean Startup. E ele fala neste modelo. O que é este modelo? Basicamente, ups, ok. Basicamente, este é o modelo que nos leva a, primeiro, construir, com base numa ideia, nós vamos construindo algo. Ok, tenho uma ideia de ajudar as pessoas a gerir melhor o seu tempo, a organizarem-se melhor e terem mais foco. Ok, então eu vou criar um produto. Criei, no meu caso, o método Alpha Performance. Criei o produto. Fiz 18 vendas e ainda não tinha nada gravado. E, ao longo do tempo, fui falando com as pessoas, percebendo o que é que elas queriam e ia gravando. Ia colocando aulas. Ia entregando conteúdo. Ia medindo os resultados. Ia adquirindo dados. Está aqui, data, tá? Measure, medir os resultados, informação. E depois ia aprendendo mais. Olha, eles precisam mais disto e disto aqui. Ok, boa, tenho uma ideia para o próximo módulo. Bumba, construí o próximo módulo. E eu fui construindo assim o meu produto principal, o método Alpha Performance. E como eu disse, eu fiz 18 vendas antes sequer de ter alguma coisa gravada. Fiz agora 15 do programa Alpha Business antes sequer de o ter construído. Gravei o meu primeiro curso, o curso Domina a tua mente e as tuas emoções, exatamente da mesma forma. Então, esta estratégia de criar o MVP, um produto-chave, entregar esse produto, ir melhorando com o tempo. Então, eu construo um produto, meço os resultados, tenho informação, aprendo com base nessa informação, isso gera-me novas ideias e eu continuo a construir e a melhorar. E eu vou melhorar. Acho que houve aqui um delay. Estão todos on, né? Só para tentar perceber. Boa. Eu aposto que foi a bateria que foi abaixo do computador. Nós precisamos de montar na área que é o Russell Brunson, tá? Ele tem esta trilogia de livros, que é não sei qual é o nome da trilogia, mas é Os Segredos do Marketing, acho eu. E ele tem então o Expert.com e Traffic. Ele fala sobre isto, a construção da escada de valor. E o que é que Rodrigo, deixa-me interromper. Tu tiveste Força. um delay na net Sim, e sim. acho que nós não vimos a parte inicial desta Value Ladder. Já Ok, estavas a apresentar os livros. Se puderes. ok. Então aquilo que nós temos que fazer, desculpem, aquilo que nós temos que fazer é montar aqui o nosso ecossistema de produtos. Aquele MVP que eu falei aqui é um destes. Aliás, todos eles eu vos recomendo a criarem como MVPs. E este conceito de ecossistema permite-nos o quê? Nós começarmos com um produto mais baixo, um produto gratuito, para nos dar a conhecer, porque a pessoa antes de comprar, ela tem que ter confiança, ela tem que ter interesse no produto, ela tem que perceber que nós sabemos daquilo que nós estamos a falar. A partir daí nós vamos criando um pequeno produto mais baixo. Aqui está como front-end, pode ser um low ticket, que é um produto, imaginem, 17, 27 euros. Uma coisa simples. Depois passamos para um produto mid-ticket, que é um produto já mais robusto. E depois um produto mais high-ticket, que é um produto ainda melhor. E nós, aí ao longo do tempo, eu fui construindo isto em várias formas, tá? Então, no caso, enquanto mentor, vou dizer da parte da produtividade e da alta performance, eu criei uma masterclass, Produtividade Inteligente. Nessa masterclass eu vendi um produto, eu vou partilhar aqui desta forma para ser mais fácil, tá? Eu comecei com um produto que custava 0 euros, gratuito. Uma masterclass, para me dar a conhecer. E as pessoas entravam gratuitamente, quem gostava. Eu a seguir eu vendia um produto mid-ticket, que tinha aqui o valor de 297 em lançamento, que é o método Alpha Performance. Quem não comprasse o método Alpha Performance, porque ainda não estava preparado, porque ainda não tinha confiança em mim, o que for, eu vendia então um produto mais baixo, 27 euros. Neste caso, o desafio produtividade com leveza. E quem entrava no método e queria um próximo passo, normalmente era mais relacionado com a construção do negócio, entrava aqui num outro produto, que é a mentoria
Alpha Business. E há pessoas aqui na mentoria que querem um acompanhamento mais individual. Então eu criei aqui outro produto. Vou pôr aqui as sessões individuais. E há pessoas para tudo. Há pessoas que só querem isto. Há pessoas que só querem isto. E nós temos que lhes poder oferecer o melhor possível dentro deste ecossistema. Às vezes as pessoas entram aqui primeiro e depois vêm para aqui. E depois vêm para aqui. Nem sempre é uma ordem, mas deve existir uma ordem, vou dizer, lógica. E esta foi a minha Value Ladder, que é como eu apresento aqui o conceito do Russell Brunson, de escada de valor. E ainda temos os produtos de continuidade. Tá? E neste caso, eu tinha a minha Alpha Academy, que era um produto de 25 euros, onde eu ia acrescentando valor todos os meses, através de workshops, masterclasses, ok? Então, nós temos que perceber que, à medida que vamos subindo na escada, o valor que nós acrescentamos ao cliente aumenta, a transformação é maior, o acompanhamento por norma é maior e o preço também vai aumentando. Este é o conceito da escada de valor. Alguém tem dúvidas do que eu estou a partilhar aqui? Tá? Agora, tá, Rodrigo, isso é tudo muito giro. Mas e o meu caso? Ok. Antes de irmos para o teu caso, e eu quero depois abrir um tempinho para tirar dúvidas, eu quero recomendar aqui alguns cuidados a ter. Primeiro, cuidado com criar produtos sem conexão dentro da escada. Ou seja, estes produtos que eu estou aqui a partilhar, eu vou agora colocar isto de uma forma mais clean. Tá? Eu vou pôr 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Estes produtos devem ter conexão uns com os outros. Tal como eu falei aqui nestes problemas, estas soluções, pode ser o produto 1, 2 e 3. Eles têm que ter conexão. Porque se eu crio um produto de produtividade e a seguir vou falar de um produto de relacionamentos, não tem nada a ver. Pode ter a ver, eu posso querer encontrar formas. Mas será que é a sequência lógica que o meu cliente procura? Talvez não. Porquê é que nós devemos construir então esta sequência lógica? Porque uma coisa é, se eu só tiver um produto, eu tenho 27 euros por cliente. No meu caso, neste caso aqui, do desafio, tá? Só tenho este produto, 27 euros por cliente. Mas se eu tiver esta esteira de produtos, eu posso fazer com que o cliente depois queira passar para um próximo nível. E em vez dele gastar comigo apenas 27 euros, ele gasta 323 euros ou 24 euros. Porque é a soma destes dois, ele passou para aqui. E depois passa para aqui. E depois passa para aqui. E eu tenho clientes que, a trabalharem comigo, já gastaram milhares de euros. Milhares de euros. Tá? Porquê? Porque eles confiam no meu trabalho e foram subindo na escala de valor. Se eu não lhes acrescentasse valor, eles não continuavam. Então eu tenho que acrescentar valor para fazer com que ele queira navegar no meu ecossistema de produtos. Ok? Está a fazer sentido? Malta, digam-me aí, está a fazer sentido? Sim. Sim? Ok, ótimo. Ótimo. Se calhar nada novo da malta da parte do Alexandre, quem também trabalha comigo já me ouviu falar sobre este tema. Talvez não desta forma, ou talvez sim, ok? Mas então o princípio é muito este. É como é que eu vou aqui trabalhar o tal funil, não é? O produto 1, 2, 3, 4 e uns poucos fazem o 5. E eu vou trazer pessoas para o gratuito, algumas pessoas vão avançando, vão avançando, vão avançando, vão avançando. Tá? E uma das coisas que eu sinto que me distingue é que eu não tenho medo de testar, eu não tenho medo de dar tudo, eu não tenho medo de, opá, pôr a mão na massa, fazer, prometer e entregar. E muitas das vezes nós próprios somos a nossa grande limitação. Ok? Então, durante este processo eu fui cometendo alguns erros e é por isso que eu estava aqui a partilhar contigo. Que é, primeiro, cuidado com criar produtos sem conexão dentro da escada. Eles devem se conectar uns com os outros. 2, criar produtos para públicos demasiado diferentes, porque depois a audiência fica confusa. E 3, cuidado com criar produtos antes de validares com o mercado. Perceberes se efetivamente é algo que eles procuram. Tá? Então,
Como é que nós podemos, de alguma forma, validar o mercado? É importante nós termos o quê? Quatro coisas aqui. Tá? Primeira coisa, o cliente tem essa dor. É fácil de eu encontrar esse cliente. O mercado está em crescimento. Eu tenho as competências para entregar essa solução, a solução a esse problema. Se sim, vamos embora. Ok? Então eu tenho que perceber isto. As pessoas procuram. É fácil de eu encontrar as pessoas. O mercado está em crescimento. Elas têm essa dor atualmente. Se sim, bora. Está validado. E, por norma, se há outras pessoas que já fazem isso que nós queremos fazer, é porque funciona, ok? Por norma. Se não há ninguém a fazer, nós temos que olhar e perceber se é por aí o caminho, ok? Por vezes eles já validaram antes de nós, tá? Isso é positivo. Então, avançando aqui, principalmente, cuidado com os bloqueios mentais que estás a criar e que te impedem de implementar. E é aqui que entra a parte da procrastinação. Nós estávamos a falar há pouco, ok? E eu já lá vou, tá? Então, cuidado com estes bloqueios mentais. Muitas vezes o bloqueio é interno. A abundância que tu procuras está para lá do medo e do desconforto que tu não enfrentas. Houve uma fase na minha jornada, onde, e deixo aqui esta frase, nós não criamos abundância, nós criamos limitação a essa abundância. Então, a abundância ela existe. Nós só não vamos buscar essa abundância porque nos estamos a limitar. Porque estamos presos dentro de uma gaiola. Eu não sei, está aí alguém com o microfone? Cuidado aí, só. Vê lá aí, Alex, se consegues tirar. Então, muitas vezes, aquilo que acontece é, ainda não estou pronto, ainda não gosto de me ver nos vídeos, não sei o que é que eu hei de falar, não gosto de me ver na câmara. Se tu pensares que tu queres ajudar pessoas, pá, eu nem que pegue no microfone, vá para o meio da praça e vá falar sobre a vida e e fazer perguntas às pessoas e entrevistar pessoas e estão a perceber? Porque o propósito é entregar, é contribuir. Agora, se eu só estou focado em mim, eu não gosto de me ver assim, eu não gosto de falar ali, eu não gosto de não sei o quê, eu não tenho. Estamos a ser egoístas. Então, quando nós pensamos no propósito, o porquê de estarmos a fazer o que fazemos, isso abre-nos o campo. Agora, muitas vezes nós criamos a limitação à abundância. Eu já queria ter criado uma mentoria sobre negócios há muito tempo. Este foi o ano passado. E eu estava com muito pouco dinheiro na conta. Eu lembro-me perfeitamente. Eu queria lançar, não lançava. E eu fui esgotando o meu dinheiro na conta. Cheguei a um ponto que eu disse assim: olha, que se lixe, vamos lançar. Vamos lançar. Falei com alguns clientes mais antigos que eu já tinha, ou que estavam na minha mentoria anterior, e disse: olha, malta, eu a pedido de várias pessoas, eu já sei que é algo interessante, estou a pensar em criar isto, é algo interessante para vocês, porque eles já tinham referido isso. Estou a pensar em criar uma mentoria para desenvolvimento do negócio. Estou a fazer agora um valor inicial, um valor mais baixo para vocês. Querem entrar? Pumba. Em 15 dias fiz 5 mil euros, mais de 5 mil euros. Com um produto que ainda não estava criado. Foi só a ideia que eu vendi ali. E a minha pergunta é: porquê que eu não fiz esse dinheiro mais cedo? Porquê que eu adiei tanto tempo até estar no limite para ter lançado isso? E a partir daí eu aprendi uma lição. Que é, quando eu estiver a sentir, quando eu já não estiver a pensar noutra coisa, quando eu só começo a pensar naquilo, eu fico obcecado. Bora, lança, vai, faz. Se o teu entusiasmo está aí por aí, faz. Agora nós começamos, ainda não sou o suficiente, pessoas melhores que eu, não sei o quê, não sei o que mais. Foca-te em acrescentar valor ao teu cliente, tá? E a abundância vai aparecer. Ela existe. Nós só não chegamos a ela porque nos estamos a autolimitar. Não estamos no ambiente certo, não estamos não estamos a ver o público certo, não estamos a ver. Não é? Muitas vezes é só isso. Então nós temos que nos posicionar e movimentar para alcançar aquilo que nós queremos. Caso contrário, nós vamos ficar sempre a viver a vida que nós não queremos viver.
Então, a abundância que tempo tu procuras está para lá do medo do desconforto que tu não enfrentas. Hoje tive uma sessão, aliás, 2 sessões onde eu falei sobre isto. Por acaso trabalham na mesma empresa, estão a montar um ginásio e eu estou a ajudá-los a desenvolver todo o processo do ginásio. E eu estou a trabalhar com os 2 sócios. São 3, eu estou a trabalhar com 2 deles. E uma das coisas que claramente está a acontecer é falta de planeamento, que é garantidamente aquilo que acontece à maioria das pessoas e por isso não implementam. Então, eles não estão a ter o sucesso que procuram, também ainda está numa fase inicial, ok? Tem 3 meses, 4 meses de negócio, tá? E eles não estão a aceder à abundância de tempo, de resultados, de desenvolvimento que querem porque se estão a limitar. A limitar no quê? No planeamento. E eu já lhes disse, sentar e planear. Planear o que é importante, planear o que é que temos de fazer para concluir aquilo que é importante, criar blocos de tempo, colocar esses blocos de tempo das coisas importantes na agenda e fazer. Ponto final. Então, eles não estão a adquirir essa abundância porque estão com algum desconforto no planear. Tu se calhar não estás a adquirir a abundância que tu queres porque estás com algum desconforto em falar do teu negócio, ou em lançar o conteúdo do teu negócio, ou em dar um salto no teu negócio, ou em seguir aquele entusiasmo e fazer acontecer. Estás a procrastinar. Estás a adiar isso. Tá? E nós só vivemos uma vez. Na verdade, nós vivemos todos os dias. Morremos uma vez. Mas um dia todos nós vamos morrer. Vamos garantir que até lá aproveitamos a vida como nós queremos. Eu não fui para Fisicoquímica porque diziam que era muito difícil. Então fui para Geometria Descritiva. Então tinha Geologia, Biologia, Geologia e Geometria Descritiva. Houve um dia que os meus colegas fizeram um exame de Fisicoquímica e eu disse, mostra lá o exame de Fisicoquímica, deixa lá ver isso. Comecei a fazer o exame. E a acertar as escolhas múltiplas práticas, acho que só falhei uma ou duas. Eu assim, pô, se calhar eu devia ter seguido algo que eu até realmente gostava, mas como ouvi pessoas a dizer que aquilo era muito difícil, eu não fiz. Pronto. Foi muito mais difícil para mim. Tinha 10, a geometria descritiva para mim odiava aquilo. E a malta, é mais fácil, consegues tirar melhores notas. Olha, nota-se. Nota-se. Ok? Então quando nós gostamos, pumba, nós fazemos. Quando nós temos um propósito, nós fazemos. E vai dar medo, vai ser desconfortável, vai. Mas a magia que tu procuras está para lá do medo que não enfrentas. Não te esqueças disso. Então enfrenta o medo, poça. A maior parte das vezes ele está na nossa cabeça apenas. O Simão tinha uma pua no dedo. Eu nem encostava a pinça para tirar a pua, para tirar a farpa. Eu nem encostava. Ele, a chorar. Eu assim, filho. Eu digo sempre: o medo está na tua cabeça, amor. O medo está na tua cabeça. Não te preocupes. Só está na tua cabeça, filho. Não dá mal, não é mal, anda. Não tenhas medo. O medo está na nossa cabeça, ok? Então, para avançar, eu quero que tu reflitas. O que é que te está a impedir de avançar e dar o próximo passo neste momento? O que é que te está a levar a procrastinar? O que é que está a impedir? O que é que te está a impedir de entrar em ação? De fazer aquilo que tu sabes que tens que fazer e não estás a fazer? Tá? Tirem um tempinho para refletir sobre isto. Eu sei que é chato. Eu sei que não apetece. Sei que é tarde. Estão cansados. Mas experimentem. Pá, o que é que me impede? O que é que me está a bloquear? É o quê? Tá? É a organização. É a clareza. Muitas vezes é a falta de clareza. Ainda hoje tive sessão, olha, com a Cláudia, que está aqui. Ela disse, e Rodrigo, estou um bocado perdida. É normal. Bora. Porquê? Porque à medida que nós vamos avançando pelo desconhecido, vamos nos perder. Eu estar perdido no conhecido é que é mau sinal. Agora, se eu estou a ir atrás de coisas novas, é normal eu sentir perdido. E nós na sessão ganhamos a clareza, já temos um plano de ação, vamos embora. Tal. Fica muito mais fácil. E ter esta clareza então é fundamental. E para isso é importante parar, pensar, escrever, refletir, ouvir opiniões, principalmente de pessoas que já estão no nível que vocês querem vir a estar no futuro. Não é daqueles que ainda não construíram nada. É daqueles que estão a construir, estão no processo, já passaram pelo processo.
Nós muitas vezes tendemos a ouvir a opinião de quem não está a fazer nada. E é normal que nos desmotive. Então, ouve a opinião das pessoas que estão no processo. Ou que já passaram pelo processo. Conhecem da poda. Ok? Então, o que é que te está a impedir de avançar? Não sei qual é o próximo passo. Não sei como é que hei de fazer. Epá, não me consigo organizar. Ok? Então, o que é que tu podes fazer que está no teu alcance para avançar? Para superar esse impedimento? O que é que tu podes fazer na prática? O que é que tu tens de fazer para avançar? Porque se nós não avançarmos, vamos continuar sempre na mesma. E isso vai gerar mais frustração. Ok? E a procrastinação não é nada mais, nada menos do que o adiar aquilo que nós sabemos que temos que fazer. E por vezes de uma forma voluntária. E nós procrastinamos porquê? Porque é desconfortável. Rodrigo, eu não consigo acordar cedo. Ok. Mas se eu te disser que tens um bilhete para as Maldivas amanhã às 5 da manhã, eu garanto que tu vais acordar cedo. Porque não é desconfortável ir para as Maldivas. Agora, acordar cedo para ir treinar, acordar cedo para estudar, acordar cedo para ir para o trabalho, é desconfortável. É por isso que nós adiamos. E fazemos snooze no despertador e ficamos mais um pouco. Então nós temos é que perceber que sim, eu vou procrastinar porque aquilo é desconfortável. É normal. Mas eu não vou deixar que a procrastinação ganhe. Eu vou enfrentar isto. Porque se eu não enfrentar, vai ser sempre desconfortável. Então nós temos que começar. Ok? Então aprenda a lidar com esse desconforto. Tu vais ver que tu aguentas muito mais do que aquilo que tu imaginas. Agora, tem que estar alinhado com o teu porquê. Porque senão, para que é que eu vou fazer isto? Para que é que eu me vou dar ao trabalho? Se não há um porquê forte. Por isso é que eu comecei com o Golden Circle. Primeiro, pergunta porquê. Porquê é que tu fazes o que tu fazes? Porque eu quero isto. Então bora. Este é o propósito. Que se fica cego nesse propósito. Ok? E deixo agora também uma última reflexão. Que é, quais são as minhas próximas 5 jogadas práticas para avançar para o próximo passo? Quais é que podem ser? Por vezes são 5 segundos de coragem para começar a fazer. Há uma regra, chama-se a regra dos 5 segundos, da Mel Robbins. Ela tem este livro. ah, eu não gosto muito de ouvi-la, mas não fiquei fã do livro. Ela dá muitos exemplos de muitas pessoas. E a estratégia é simplesmente isto. Eu vou partilhar aqui o livro. Regra dos 5 segundos. Mel Robbins. Transforma a sua vida num estalar de dedos. Basicamente, aquilo que acontece é que o nosso cérebro leva cerca de 5 segundos para começar a arranjar desculpas. E se nós, quando sabemos que tem que fazer a apresentação, 5, 4, 3, 2, 1, go. Bora. E vou fazer a apresentação. Porque se eu digo tenho que fazer a apresentação, depois penso, mas eu se calhar tenho tempo. Se calhar dá para fazer depois. Se calhar nem leva apresentação. Se calhar, olha, vai no freestyle. Olha, então se calhar é isso. Pumba. Porquê? Porque é desconfortável. Para mim é desconfortável fazer a apresentação. E eu apanho-me nisto. Eu apanho-me nisto. Por exemplo, há pouco estava aqui a preparar o ecrã e as coisas e eu pus ali o meu quadro branco. E o meu quadro branco não estava limpo. E eu quero preparar as coisas com calma, mas o que é que o Rodrigo faz? Vai pegar no paninho. Eu tenho que preparar estas coisas para estar aqui. O iPad, a mudança de câmara, mas eu sem querer, inconscientemente, pego no paninho, vou ali limpar o quadro branco que estava ali sujo, ponho-me a limpar ali, a esfregar, a esfregar, a esfregar, depois ponho-me a organizar uma série de coisas que não precisam de ser organizadas, depois ponho-me a ver coisas que não precisam de ser vistas, e eu começo a fugir àquilo que eu tenho que fazer. Então aquilo que eu quero que tu sejas honesto contigo, te sentes e digas assim, ok, quais são as minhas próximas 5 jogadas? Isto é um conceito do Patrick Bet-David. Ele tem um livro que é o Your Next Five Moves, algo assim do género. Então, se nós queremos, olha aqui, se nós queremos subir a escada para o sucesso, primeiro nós temos que garantir que sabemos onde estamos e sabemos para onde queremos ir.
Porque não adianta eu construir a escada para o sucesso, chegar lá acima e perceber que montei a escada no prédio errado. Então eu preciso de parar e sentar-me. É para onde que eu quero ir? É para ali. Got it. Let's go. Eu vou montar a escada. E agora vocês pensam, ok, Rodrigo, isto é o que eu tenho de fazer. E eu digo-te, é mais fácil subires esta escada, a escada um ou a escada 2? Qual é que tu achas que é mais fácil? Digam-me aí no chat. Se bem que esta também tem aqui estes pilares, ok? Mas é mais fácil ter estes degraus para ir subindo ou subi-la logo toda. É mais fácil eu estar aqui e fazer isto, que é quase impossível, ou eu chegar aqui e montar isto. Talvez tu saibas o que tens para fazer, certo? Estávamos assim há pouco. Talvez tu saibas que estás aqui e queres ir para aqui. Talvez tu saibas isso. E a minha pergunta é: quais são as próximas 5 jogadas? Para garantir que nós vamos caminhando. Porque a mente vai ter muito mais tendência a procrastinar aqui. Porque eu olho aqui para cima e pá, isto é muito grande. Ok, calma, parte. Parte em pedaços. Uma ex-namorada minha uma vez disse uma coisa que eu adorei. Rodrigo, não se come o elefante todo de uma vez. Parte-se aos pedaços. Eu, boa. Olha, interessante. Então vamos partir aos pedaços. Quais são as tuas próximas 5 jogadas? Esta é a reflexão que eu deixo. E ainda posso deixar outra, que é quando é que tu vais fazer a primeira? Quando é que tu vais pôr em prática? Eu não sei o que é, eu não sei qual é que é o próximo nível de cada um de vocês aqui. Temos pessoas de vários níveis diferentes aqui. Eu não sei. Agora o que eu sei é que vocês só não estão a alcançar o próximo nível de abundância porque se estão a limitar a vocês próprios. Porque acham que não podem cobrar mais, porque acham que não são bons o suficiente, porque acham que já há muita gente no mercado, porque acham que não vão conseguir destacar-se, porque acham que não vão conseguir aguentar, o que for. O que for. Percebe que primeiro se tu estás aqui, estás a investir em ti. E eh, isso é um traço que a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas simplesmente segue a vida e vai no piloto automático. Por isso é que a maioria das pessoas não tem sucesso. Ter sucesso é simples. É fazer aquilo que a maioria das pessoas não faz. E a maioria das pessoas não faz isto que vocês estão a fazer aqui. Por isso, parabéns. Agora que estão aqui, vamos fazer aquilo que a maioria das pessoas não faz, que é entrar em ação. Porque eu sei que há pessoas lá fora que têm muito menos competências que vocês, mas só porque entram em ação chegam mais longe. Só porque entram em ação. Então eu quero que vocês sejam essas pessoas. E que em vez de se focarem no eu, foquem-se em como é que eu vou acrescentar valor para o meu público. Como é que eu vou acrescentar valor? O que é que eu posso fazer para contribuir? Pá, posso gravar uns vídeos para o YouTube? Posso partilhar um pouco dos livros que eu gosto de ler? Posso fazer o quê? O que é que eu posso fazer? E aos poucos tu vais ganhando clareza e vais avançando. Tá? Mas precisas de entrar em ação. Um dos grandes fatores da procrastinação é aquilo que se chama o nevoeiro da incerteza. Eu não saber bem o que é que está ali. E tu nunca vais saber a 100%. Não queres controlar tudo. Vai e desenvolve-te no processo. Lança-te aos lobos e volta a liderar a alcateia. Esta é a missão. Bora! Bora! Ok? Bem, aqui de apresentações eu não tenho mais nada para vos apresentar. Tá? Agora, quero abrir um tempinho se calhar para dúvidas. É isso. Eu posso abrir o jogo das Dá-lhe. dúvidas, que a malta pode estar aqui um bocadinho ainda a pensar, ainda a refletir, e eu, como gosto de jogar-me aos lobos. Bora! Olha, eu tenho uma questão que acaba por ser muito pessoal, que tem a ver com a capacidade de gerir tempo. E vou dar-te um contexto prático, que é,
enquanto gestor de um negócio, nós numa determinada fase estamos em muitas frentes, né? Comercial, operacional, formação. Só que existe, como é que eu te ia dizer? Existe uma fase em que tu não podes só focar no negócio, senão entras num burnout, né? E eu já andei a testar várias técnicas para olhar para o meu horário, pá, de diferentes formas. Tipo, vou treinar de manhã, trabalho à tarde. Trabalho durante o dia, treino à noite. E acabo por, muitas das vezes, priorizar, pá, o negócio à parte do exercício físico. Tu tens, assim, alguma técnica, alguma regra, alguma coisa que tu já tenhas tentado que, tipo, olha, calendarizas isto, fazes desta forma, isto já resultou comigo antes, eu já tentei isto antes. Tens, assim, alguma... Porque eu sou daqueles de entrar em ação, mas com o negócio. Portanto, Yeah. tudo o que não seja negócio é tipo, epá, olha, isto fica para depois. Ok. E acabo por estar assim, né? Yeah. Eu vou dizer a minha estratégia. Boa. É eu definir um objetivo claro para aquilo que eu quero. Eu sou doido por alcançar objetivos. E então eu defino um objetivo para mim e se eu cumprir, eu dou-me um prémio, se eu não cumprir, eu dou um castigo. E isso faz com que eu tenha uma cena de ir fazer. E muitas vezes eu fico obcecado. Esta é uma. Eu definir um objetivo, ir atrás do objetivo, e se eu cumprir com esse objetivo, eu dou-me um miminho. Se não, eu implemento um castigo. Isso é o primeiro ponto. Isso faz com que eu vá atrás. Outra coisa é tornar o exercício físico algo prazeroso que eu gosto. Então eu comecei a jogar pádel. E fiquei doido com o pádel. Pois eu só queria pádel. Estás a perceber? Yeah, yeah, yeah. E depois, agora, em breve vou retomar ao Muay Thai. Agora tenho que ver é os horários da Maggie, porque ela agora tem uns horários assim mais manhosos. Então vou ter que ir, quero ir para o Muay Thai porque pá, sinto-me fazia bem, estou a precisar, é um estímulo diferente. Ok, bora. Percebe? Então pode ser também o tipo de ambiente. Ok? Portanto, aquilo que eu diria é defina objetivos, cria um bloco de tempo na tua agenda para o fazer e, opá, se calhar não dá 1 hora, pá, mas dá 20 minutos, dá 30 minutos. Se tu tiveres o foco no objetivo, a estratégia, nós encontramos uma qualquer. Corte na alimentação, treino à noite, faço um treino mais rápido, mais intenso, percebes? Então eu vou gerindo, eu fui deixando o paddle, porquê? Porque era 1 hora e meia, 1 hora e meia de treino para mim é muito. Porquê? Pois era 15 minutos para ir, ou 10 minutos para ir, preparar e não sei o quê. 15 minutos voltar, mais 1 hora e meia, vamos a ver, são 2 horas, 2 horas ali, pumba. E É, eu, te- é eu, sempre, eu, estás a eu até ver? te vou te interromper. Eu estou a ver, estou a ver o teu raciocínio e estou a ver eu a decidir dessa forma, que é, eu estava a jogar futebol, voltei a jogar futebol este ano. Certo. O bichinho apareceu. E eu comecei a fazer contas, epá, 3 horas, 12 horas semanais. O que é que eu não faço com 12 horas semanais? O prazer já não é assim tanto e acabei por mudar. Só que eu queria, tipo, manter mesmo o ritmo, estás a ver? Yeah. Mas E aí, essa ideia de fixar o tempo é boa, porque yeah, eu sou muito ágil, né? yeah. Então, Acabo por. mas é isso. Mete um bloco de tempo na tua agenda para treinar e não eliminas o bloco de tempo. Arrastas na agenda consoante, olha, trabalhei aqui, estava em flow, vou treinar aqui, mas tens que garantir que cumpres. Yeah, Estás a perceber? boa. Pá, nem que seja à noite. Yeah, é isso. Boa, boa, boa. Percebes? Então Criar o compromisso. yeah, é criar o compromisso, o ambiente ajuda, ter o objetivo ajuda, o castigo e a recompensa ajuda. E há um autor que eu também gosto muito, que é o Nir Eyal. Ele tem este livro que se chama Indistraível e ele fala aqui de 3 tipos de pacto. Primeiro, o pacto de identidade, que é eu sou um atleta, por isso eu tenho que treinar. Eu sou um estudante, por isso eu tenho que ler todos os dias. Eu sou um mentor, por isso eu tenho que estar com pessoas todos os dias e falar sobre as minhas experiências, sobre o meu conhecimento, etc. Então, esta é a minha identidade, isto é o que eu faço. Eu vou ter com os meus amigos, eu vou dar aquele papo de coach, como se costuma dizer. Eu vou estar a ser eu, porque isto faz parte de mim. Segundo pacto, um pacto de esforço. Então, se tu queres fazer algo ou não fazer algo, imagina, queres quebrar um hábito, cria um pacto de esforço, que é para eu fazer esse hábito, então eu tenho que criar aqui um esforço enorme. Isso faz com que o quê?
como o esforço é grande para tu fazeres o mau hábito, a tendência é tu não fazeres. Imagina que seria fumar. Para tu fumares, tens que ir à bomba de gasolina comprar tabaco. E depois tens que dar o maço de tabaco à senhora que está lá. Tiras o teu cigarro, fumas e dás o maço de tabaco e voltas para casa. É um pacto de esforço, percebes? Para a comida, a mesma coisa. E o último, que era o que eu queria falar, é um pacto de custo. E o ser humano é movido por duas grandes forças: dor e prazer. Se não treinar, provocar uma dor tão grande que tu não consegues aguentar, a tendência é tu ires treinar, mesmo que seja só 5 minutos. Então o que é que ele fez? Ele tinha uma nota, tinha no quadro branco à frente dele um isqueiro com uma nota de 50, ou de 100, ou de 500, já não sei o que era. E ele ou ia burn the calories, ou ia queimar as calorias, ou tinha que queimar a nota. Então quando ele saía do... No momento em que isto ficou forte, a internet não aguentou do Rodrigo. Estão a ouvir-me? Olha, Estão aí? olha, isto ficou tão forte que a tua internet vacilou, pá. Estavas a Yeah, dizer eu que já vi. ias queimar dinheiro, a internet foi logo. Mas então é o pacto de custo. Ou ele ia queimar as calorias, ou tinha que queimar a nota que estava no quadro branco à frente dele com uma fita cola e um isqueiro. Então cria um pacto de custo, tá? Onde o custo de não fazer é tão grande que a solução óbvia é fazer. Porque deixa-me eu dizer-vos uma coisa. Ah, Rodrigo, estou a adiar, fazer não sei o quê. Ah, estou a adiar, não sei o que mais. Se a tua vida, isto é muito simples. Se a tua vida ou a vida do vosso filho dependesse de vocês fazerem 100 mil euros este ano, eu garanto-vos que vocês iam fazer. Eu posso dizer que eu uso muito esse tipo de trigger. Que é, epá, se eu uso muito, não sei se vocês já viram, existe uma imagem que circula muito na internet que é se tu tivesses acamado em fim de vida e se tivesses os teus demóniozinhos ali a perguntar se tu estás satisfeito com a vida que tiveste até agora, se a resposta for não, go to work. Yeah. Exatamente. Use bué isso. Exatamente. Mas é este conceito que é, se a minha vida dependesse de eu fazer este dinheiro, eu ia fazer, de eu lançar o meu negócio, de eu ter um cliente esta semana, se a tua vida ou a vida do teu filho dependesse disso, eu garanto que todos vocês iam fazer. Iam dar o que tinham e o que não tinham para fazer. Agora, como nós até estamos confortáveis e tal, e até aguentamos aquela dor, nós muitas vezes não fazemos. Pronto, e continuamos na mesma. Ok? Então, fica aqui essa reflexão. Tá? Se a Boa, tua vida obrigado, depender. Rodrigo. Nada, nada, nada. Então, imagina no teu caso, Alex, se a vida do teu filho dependesse de tu treinares todos os dias, tu ias treinar todos os dias? Claro que sim. Então, cria isso, que é tipo, não, bora. A vida do meu filho depende disto. Pensa, a saúde do meu negócio depende da minha saúde. Tem que ter uma saúde de fibra, de super-homem, de o que for. E isto vai-me ajudar. Porquê? Porque na verdade ajuda. Agora, custa? Claro que custa. Mas nós sabemos que ajuda. Ok? Maravilha. Boa, mais perguntas, malta. Há uma pergunta assim específica que queiram fazer para o vosso caso? Posso ter passado aqui um bocado ao lado daquilo que se calhar vocês queriam que eu falasse, há uma coisa, portanto, chutem, eu estou aqui livre aberto para ajudar, tá? Mas a estrutura é esta, porque ao ter uma escada de valor, vamos aumentar o LTV, Lifetime Value dos nossos clientes. Isso faz com que cada cliente que entra no nosso negócio, por exemplo, em vez de gastar 27 euros apenas, gasta 300 euros. Isso permite-me eu perceber que eu posso investir até 300 euros para trazer um cliente. Isso já me vai dando métricas, já me vai dando aqui uma gestão diferente que eu posso fazer. Mas isso já são coisas um bocadinho mais avançadas. Mas por agora, criar o MVP, criar um produto mínimo viável. Começa com o que tu tens. Deixa-me partilhar novamente aqui. Começa com o que tu tens. Foi assim que eu comecei. Eu comecei com esta luzinha. Eu não sei quanto é que custa. Não sei se conseguem ver. E agora tenho aqui duas luzes, cada uma custou 120 euros. E eu comecei com esta. Começa com o que tu tens. Ora, a minha secretária era a mesa de jantar da sala, como vocês podem ver. Tá? O tripé em cima da mesa,
caixotes de fraldas ali, um escadote, olha aqui o escadote, para pôr a luz mais de cima, para dar aqui um foco, não sei o quê. Estão a ver? Começa com o que tem. Certamente há pessoas com muito menos que vocês que estão a fazer mais porque já se libertaram do complexo de que precisam ter a cena ideal para começar. Esqueçam isso. Quando o ideal não é possível, o possível torna-se no ideal. O que é possível neste momento? Aquelas 5 jogadas são possíveis? Então bora, implementa-as. Começa por aí. Termina essas 5 jogadas esta semana. Cumpre. Cumpre pelo menos uma. Amanhã trata já de cumprir uma. E vais criando um momentum. Porque depois de começarmos a ter sucesso, nós não queremos outra coisa. O sucesso vicia. E o sucesso deixa pistas. Portanto, podemos olhar para aquilo que outras pessoas já fizeram para alcançar o sucesso. E é replicar. É aquilo. Ok? O que é que nós vimos aqui mais também? Vimos então que perceber que temos que acrescentar valor à vida dos nossos clientes. Tá? À vida das pessoas à nossa volta, dos nossos clientes. Eu comecei com o Johnny P, este meu colega de casa. Então eu comecei, olha, bora meu, vamos treinar. E assim eu tiro umas fotos para a minha página de Instagram. Ainda não havia nada disto dos online, como há hoje. Simplesmente ia partilhando umas frases motivacionais e tal. Então, como é que eu posso acrescentar valor à vida do Johnny P? Bora, vou-te dar treinos. E tira-se umas fotos e eu partilho, pode ser? Bora, siga. E dos meus clientes, como é que eu posso acrescentar valor? Eu ia fazendo formações, e agora Pilates, agora TRX, agora não sei o quê. E é aplicando com os meus clientes. Tá? E eu fui a fazendo esta jornada de evolução, transformação, e fui. Os clientes vieram comigo também nessa minha jornada. Eu tenho clientes que vieram, tenho clientes já desde o início, desde o meu início. Ontem recebi uma mensagem de um cliente a dizer que foi promovido na loja em que ele está, agora é gerente. Ele começou comigo, não tinha trabalho, estava a terminar o mestrado, sentia-se perdido. Entretanto, cumpriu o objetivo, que era comprar um carro, trabalhar para comprar um carro. Ficou apaixonado pelo trabalho, começámos a desenvolver estratégias para ele ser melhor no trabalho, tornou-se manager e agora, pumba, é manager. Tornou-se manager trainee, era numa loja, não era no ginásio. Manager trainee e agora, ontem mandou mensagem a dizer que era manager. Graças às sementinhas que vamos plantando. Não foi em 3 meses, não foi em 6, não foi em um ano. Cada um está no seu processo. E ao longo desse processo vamos adquirindo competências, cada um de nós. Podemos passar essas competências aos nossos clientes. Se soubermos o porquê, eu quero ser melhor, eu quero contribuir mais. Como é que eu vou fazer isto? Desta forma, desta forma e desta forma. O que é na prática? Isto. Ok. Depois, construir o MVP. Bora. Focar em construir um produto, medir os resultados, ter informação, aprender, gerar novas ideias, construir. E vamos construindo, vamos melhorando. Chega a um ponto onde vamos poder ter um conjunto de produtos. E montamos uma escada de valor, onde o cliente vai ganhando confiança até que, pumba, entrega um valor maior. Nós vamos acrescentando valor e o preço também aumenta com base na transformação. Existem vários modelos, ok? Para isto. Mas este é o modelo que funciona. Um gratuito, um low ticket, um mid ticket, um premium, um high ticket e um premium. E a ideia é o cliente seguir esta jornada. As soluções são para o quê? Como eu falei há pouco, aqui, certo? Eu crio uma solução 1 que leva a pessoa do A para o B, certo? Quem está no A tem o problema 1, então eu crio a solução 1 para esse problema. Chega ao B, ela vai ter um problema 2, eu crio uma solução para esse problema. E depois um problema 3, eu crio a solução para esse problema. E assim sucessivamente. E cuidado com estes erros, para não cometerem estes erros. E principalmente, atenção, à procrastinação. O desconforto vai surgir. Parte em pequenos pedaços. Organiza-te, cria os blocos de tempo na agenda, faz aquilo que é preciso ser feito. Porque aquilo que tu procuras está para lá desse desconforto. Garanto-te. Supera o desconforto e tu vais ver que vais chegar muito mais longe do que tu acreditas. Ok? Então simplesmente é isso, basicamente. É isso. Valeu? Boa. Valeu, valeu. Top. Mais alguma dúvida? Alguém tem assim alguma dúvida mais? Se quiserem as redes sociais, a malta também se calhar já conhece, mas
rodrigodias.pt, tá? No Instagram. O YouTube é onde eu tenho estado a colocar agora mais esforço. O Instagram tenho colocado apenas lá algumas coisas. Mas deem lá uma vista de olhos, tá? Vejam o que Agora, é em que faz relação a essa sentido. situação do YouTube, tu Força. estás a disponibilizar tudo gratuitamente lá ou fazes, como é que funciona o teu canal? Basicamente eu Diz isto, depois trago. vou já explorá-lo a seguir. Boa, boa, obrigado, obrigado. Basicamente, eu partilho um vídeo por semana, todas as quartas-feiras. Amanhã sai um vídeo novo. Então, todas as semanas eu partilho um vídeo sobre um tema. Por exemplo, a última semana falei sobre o apagão. A malta ficou doida. Cá em Portimão era uma loucura. Então, eu decidi falar sobre isso. E então, com base nas experiências que eu vou tendo, eu vou trazendo conteúdo. Trago, agora também, em breve, vou trazer resumos de livros, trago conceitos, trago a minha experiência. São vídeos curtos, ali cerca de menos de 20 minutos, normalmente. 20, sim, normalmente 20 minutos no máximo. E a ideia no fundo, usar o YouTube, partilhando também aqui a estratégia, é usar o YouTube para chegar a mais pessoas, porque o YouTube é um motor de busca, tá? Pesquisa. E para além disso, eu vou ao YouTube, pesquiso alguma coisa e aparecem-me vídeos de há anos atrás. No Instagram isso não acontece, pelo menos por enquanto. Eu acho que eles estão a fazer aqui uma mudança. Então a minha ideia é poder aparecer em vários sítios, várias vezes, e dali levo as pessoas para os meus produtos. Eu em alguns vídeos eu vou indicando a um produto ou outro que eu tenho que possa fazer sentido com base no tema daquele vídeo, ok? Então basicamente é isso, mas dê uma vista de olhos, tá? No YouTube, se pesquisarem por rodrigodias.pt, eu acho que vocês também conseguem encontrar. Deixa-me aqui. Rodrigo Dias. Deixa-me lá ver. Rodrigo Dias PT. Será que ele vai? Deixa-me lá ver. Tenho aqui Como Dominar a Mente e as Emoções, foi o último que apareceu. Mas eu vou partilhar aqui o link do YouTube aqui convosco. Vou partilhar aqui no WhatsApp, no chat, tá? Para darem uma vista de olhos. Estou a gostar da dinâmica. Se alguém aqui trabalha com conhecimento, eu recomendo que façam um canal do YouTube. Eu sinto que tenho mais tempo e mais liberdade para falar no YouTube do que no Instagram. Por isso estou a gostar muito mais. É isso. É isso. Ok? Obrigado. Bem, aproveitar estes últimos minutos. Não sei se alguém tem algumas dúvidas, mas quero agradecer-te. A tua presença é sempre um prazer Igualmente, Alex. e principalmente pelo simples facto de perceber que nós saímos da mesma escola, mentalidades idênticas, viemos do desporto, estamos nos negócios, o que aprendemos partilhamos e, e eu acho que é muito isso, pá. Isto dá um prazer enorme ver que o crescimento é evidente, o sucesso deixa pistas, como tu disseste, e acho que a frase encaixa-se perfeitamente aqui. Pá, quero contar contigo nas próximas edições e o teu convite é daqueles que já está arriscado no papel, sabes? Obrigado, obrigado, Alex. É sempre um privilégio. Também não posso deixar de te agradecer. Também estiveste presente na nossa mentoria o ano passado, se eu não estou em erro. Sim, sim, foi no ano passado. Exatamente. E onde eu fiz umas aulas com convidados, o Alex foi um deles, onde falámos sobre funis, foi super interessante e para mim é sempre um privilégio poder contribuir e acrescentar valor naquilo que eu puder, ok? Por isso é isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Entretanto, Rodrigo, uma coisa que nós não planeámos, mas posso também deixar aqui em aberto, que é esta aula vai ficar gravada. Se por acaso tiveres alguém que queira a gravação, eu vou passar para ti, depois tu és livre de partilhar, ok? Ok, ok, excelente. Muito obrigado. Muito Obrigado. obrigado, Alex. Perfeito, Boa. perfeito. E eu acho que se mais ninguém se intervir nestes últimos minutos, nós podemos Ah, encerrar aqui a nossa sessão para a malta ir refletir. é E isso caso mesmo. surja qualquer coisa, pá, encontra-nos no Instagram, tanto a mim como a ele, nos nossos grupos, e as coisas vão acontecer. Se não acontecerem agora daqui a 5 minutos, acontecem amanhã, mas vão acontecer. É isso mesmo. E agradecer também a toda a gente que esteve presente, que vem da minha parte, vem da parte do Alex. Obrigado. É sempre um privilégio poder estar aqui convosco, olhar para vocês, poder estar um pouco mais próximo de vocês. O online permite isto. E então é sempre bom aproveitar. Gostava-se claramente de estar muito mais próximo presencialmente. Pode ser que em breve haja aí qualquer coisa a surgir, não é, Alex? Portanto, É isso mesmo.
Portanto, fica também aqui o meu agradecimento a todos vocês pela vossa presença. Podiam ter estado a fazer qualquer coisa hoje e decidiram estar aqui. Parabéns por isso. Não é toda a gente que o faz. Então, deixar aqui esta mensagem de que eh, agora é pôr em ação. Simplesmente é isso. Vocês já sabem o que é que têm que fazer. Já sabem, já têm o conhecimento. Agora é entrar a fundo. Bora, vamos pôr em prática. Claro, com clareza, com estratégia. Não vale a pena montar a escada para o sucesso, chegar lá acima e perceber que era o prédio errado, como eu disse há pouco. Vamos parar, pensar, perceber, é para ali, é difícil, mas eu vou atrás. Vamos embora. Vamos fazer. Que ambientes é que eu me posso rodear que me vão ajudar? Que pessoas é que me podem ajudar? Posso contratar alguém? Preciso de conhecimento? Preciso de ferramentas? Com quem é que eu posso falar? E não tenham medo de falar com essas pessoas. Eu, pelo menos, eu adoro ajudar. Portanto, eu vou sempre contribuir, sempre ajudar da melhor forma possível. Eu acredito que o Alex é a mesma coisa e qualquer pessoa aqui também. Se alguém aqui for falar uns com os outros, também, garantidamente, essas pessoas vão acrescentar valor. Porque senão eu sei que vocês não estariam aqui. Por isso, há outras pessoas que vocês admiram que podem vos ajudar. Falem com essas pessoas. Tá? Não tenham problema de perguntar. Quem não chora não mama. É, Então, bora, vamos atrás, vamos É atrás. isso mesmo, é isso Tá? mesmo. Maravilha. Bem, boa Muito noite a obrigado a todos. todos. tá. Vemos Obrigado. em Boa breve. continuação. Obrigado Tenham a uma todos. boa Obrigado, noite. Tchau, Alex. tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau.